Boa noite, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje eu estou usando esse layout aqui um pouco diferente, usando o programinha que eu usei ontem para fazer uma transmissão ao vivo para o pessoal de patrimônio cultural. Eu acho que fica mais legal assim, né? Um layout mais bonitinho. Eu consigo colocar ali a minha imagem no canto, né? Para tentar aí me aproximar um pouco mais de vocês, mesmo à distância aí nesse momento. Eu espero que todo mundo esteja bem, né? E hoje a gente vai fazer uma aula sobre, sobre a arte e a cultura de uma maneira mais abrangente entre os anos de 1930 e 64, que é uma proposta que foi sugerida pelo Grupo 3, né? Trabalhar com essas temáticas. E logo eles vão apresentar para a gente aí uma proposta bem legal de trabalho, que eu imagino que até semana que vem a gente já tem em mãos, espero, né? Eu tinha pensado também em colocar uma musiquinha de fundo aqui, mas eu tive que reiniciar a gravação, porque como eu só consegui fazer isso por meio do Spotify, né? Achar uma playlist com músicas da época de 30 e 40, mas no meio da playlist começou um cara a falar em japonês, assim, e fazer aquela propaganda do Spotify chata, porque eu não tenho assinatura premium, né? Então não ficou legal. Vou pensar em outra coisa, porque fica uma aula mais legal, né? Mais animadinha, mais calorosa, mas não vai ser dessa vez. Então a gente continua nesse esquema ainda. Bom, para a discussão de hoje, eu propus, né, alguns pontos aqui, como eu tenho feito nas outras aulas. Primeiro, eu gostaria de comentar alguns aspectos mais gerais desse texto, questões historiográficas, um pouco mais teóricas, né, metodológicas. Depois, eu vou pensar alguns aspectos, né, destacar alguns elementos que eu acho que são mais significantes para a nossa discussão, para o tipo de trabalho que a gente está fazendo, né, ou até mesmo em relação à abordagem específica que o texto apresenta. Então, são esses 3 pontos aqui, a respeito dos quais eu vou falar com mais vagar daqui a pouco. Né? E, por fim, vou abrir um espaço aqui para dúvidas e comentários. Eu tinha recebido só um e-mail, né, antes de começar a gravação, mas aí eu pausei e vi que tinha recebido mais 2, mas eu estou mantendo essa dinâmica, né? Eu vou colocar aqui nessa aula os comentários e dúvidas que eu recebi até às 19 horas, e depois, é claro, vocês também podem, né, depois de ouvir a aula, de assistir o vídeo, vocês podem continuar comentando, mandando outras dúvidas. Pode ser pelo e-mail, mas pode ser também pelo próprio canal do YouTube, não tem problema. Eu não sei como é que está aí, né, a questão do acesso à internet. Algumas pessoas têm tido dificuldade, outras estão levando na boa, né? Então, por isso, é possível que vocês também participem depois do envio desse vídeo. Bom, primeira coisa que eu gostaria, então, de discutir com vocês é tratar de alguns aspectos mais gerais desse artigo, né, ou melhor, desse capítulo, escrito pela Eliane Dutra, que é uma professora lá da Unicamp, né? Ela trabalha nas linhas mais voltadas para a história cultural. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria destacar, né? O artigo é produzido dentro dessa abordagem relacionada com essa tradição aí mais recente de uma história cultural que tem relação lá com a produção do Roger Chartier, né? Que privilegia essa história, né, entre as práticas e representações, como é o nome daquele, né, aliás, o subtítulo daquele livro clássico do Roger Chartier sobre história cultural, mas que também produz, né, que iniciou aí uma tradição de fazer estudos de história cultural, também a partir dos livros, né, da circulação, das formas de edição de textos, pensando que essa cultura partilhada, né, ela dependia também dessa circulação cultural, que por sua vez dependia de coisas como livros, revistas, impressos, né? Então, boa parte da história intelectual aqui no Brasil, ela também passa por esse tipo de abordagem, por esse tipo de método, né, por esse tipo de perspectiva teórica, que é o que parece
ter sido utilizado aqui pela Eliane Dutra. Eu, particularmente, não trabalho dessa forma na história intelectual que eu tenho feito, né, até aqui, porque um aspecto importante para mim, particularmente, é pensar não só como os sujeitos produzem determinadas ideias, determinados projetos e colocam isso em circulação, mas pensar como que a própria circulação e como a própria inserção desses intelectuais nessas redes constituem as suas próprias subjetividades. Né? Porque a gente tende a pensar que a cultura, que as expressões artísticas são obras de grandes gênios, né? Pessoas que tiveram grandes ideias, e isso nos impede de pensar na forma como que essas pessoas produtoras de cultura, elas se transformam, né? Como que elas chegam a esse momento de reconhecimento, de canonização. Então, ela não nasce do nada, ela não nasce intelectual, a pessoa. Né? Ela se transforma, ela se coloca como sujeito desses projetos, sobretudo desses projetos de modernização, a partir do momento que ela se insere nessas redes, a partir do momento em que ela troca esses artefatos, que ela se conecta a pessoas, que ela ocupa posições institucionais. Né? Então, assim, particularmente, eu prefiro dar destaque a esses elementos. Esse tipo de história cultural me parece que ela já parte do princípio que, embora trabalhe com esses processos, né, de pensar a cultura como sendo um elemento que unifica o modo das pessoas compreender o mundo, mas me parece que tem um círculo que é a produção intelectual, a difusão, né, a produção de um conjunto de representações e depois a apropriação disso pelas pessoas. Aqui eu já estou pensando como que o próprio sujeito é moldado nesse processo. Então é um pouco diferente, mas para mim não invalida que eu acho que essa discussão não é tão significativa nesse momento. Eu acho que o foco nosso aqui é olhar com mais cuidado, de uma maneira mais abrangente, para a pluralidade de formas de expressão artística e cultural desse período. E aqui esse trabalho da Eliane Dutra apresenta isso de uma maneira muito interessante para a gente. Né? Ou seja, né, como eu coloquei aqui, ela apresenta um quadro mais abrangente da produção cultural no Brasil, sem privilegiar um ou outro polo. Então é um pouco diferente do texto que a gente leu, que a gente discutiu há 15 dias atrás, né? Que tratava, digamos, desse lugar social dos intelectuais, pensando na importância do aparato governamental que se constituiu na década de 30 para a produção intelectual. E aqui eu acho que esse texto vai um pouco além. Ele não pensa só em como o governo de Vargas se apropriou dessa produção cultural, mas como ela preexistia, o Estado Novo, né? Como ela já estava acontecendo e o governo, a administração pública, ela foi um dos elementos a mais dessa produção cultural. Então, eu acho bem interessante essa abordagem, né? Nos ajuda a ter um mapa legal assim, do que estava sendo produzido, do que estava sendo pensado em termos de cultura e de arte naquele período. E um outro aspecto legal, embora ele não seja tematizado explicitamente, né, mas é essa consideração da circulação transnacional de recursos e projetos culturais. Ou seja, não se trata de pensar né, uma arte brasileira ou uma cultura nacional simplesmente dentro dos recortes territoriais do país, né, mas aqui também é tematizado como que fontes externas né, impactaram na produção cultural aqui no Brasil, na produção artística, como que isso se relacionava de maneira até mesmo dialética com a produção cultural aqui no Brasil. Então, é por isso que eu acho que é bem abrangente e bastante útil para a gente discutir, entender de onde vem boa parte das discussões em termos de arte e cultura que a gente ainda tem fortes, né, visíveis até nos dias de hoje. Eu acho que as questões e as dúvidas, né, os comentários que vocês me enviaram chamam bastante atenção para isso também. Ou seja, não é uma discussão lá só também da década de 30, 40, 50, mas são aspectos relevantes que ainda impactam a forma como a gente pensa a cultura e a arte no Brasil. Mas vamos lá então, né? Vamos
tratar dos aspectos que eu gostaria de destacar nessa discussão. O primeiro deles é esse foco no livro como um instrumento civilizatório, né? Ou pelo menos, ou melhor, né? O livro como um instrumento percebido como essencial para um determinado projeto civilizatório naquele período. Eu acho que o primeiro ponto interessante a ser destacado aqui é que, diferentemente da impressão que a gente pode ter tido a partir do último texto que a gente discutiu, todo esse movimento cultural, né, de criar uma arte, uma cultura nacional, né, de pensar um campo de atuação para os intelectuais e para os artistas aqui no Brasil, isso tudo existia antes do governo Vargas, né? Desde a década de 20, pelo menos, a gente já tem um grande movimento aí de pensar em que medida esse grupo de intelectuais poderia agir, né, se movimentar no sentido de criar uma comunidade de leitores no Brasil ou de aprimorar, desenvolver a arte e a cultura nacional num país em que o grosso da população era analfabeta, né, com pouquíssimo acesso a qualquer tipo de educação artística, né, de apropriação cultural. Então, é interessante que o livro começa o artigo que a gente está discutindo começa desse ponto, mostrando que já havia um certo consenso entre grupos intelectuais que, durante a Primeira República, ocupavam uma posição marginal no cenário cultural e intelectual brasileiro. Na verdade, né, a cultura e a arte eram um campo de atuação marginal no modelo de governo pouco preocupado com a educação, com a cultura, com as artes, né, como era o da Primeira República. Esses intelectuais estão formulando estratégias para criar, né, um campo de atuação, um mercado editorial e uma cultura nacional, um desenvolvimento cultural nacional, no momento em que se percebia que o Brasil estava muito atrás de outras nações, inclusive latino-americanas, em termos desse tipo de produção. Então, a estratégia que esses intelectuais vão empregar vai ser justamente pensar na importância do letramento para desenvolver uma cultura, um mercado editorial no Brasil. Né? A ideia de que o livro ele tem um caráter civilizatório. A constituição de uma cultura nacional dependeria, né, da existência de um mercado editorial no Brasil, algo que nem existia de maneira satisfatória ainda. É aquela ideia, né, de que a cultura, a civilização, ela passa pelas práticas de letramento, né, ela depende da existência de livro, ou seja, quando a gente está discutindo com alguém, a gente percebe que os argumentos da pessoa são frágeis, sempre alguém manda a pessoa ler um livro, vai ler um livro de história. A ideia de que ler livros é algo que contribui para o aprimoramento cultural individual da pessoa. Então, esse seria o caminho imaginado por esses intelectuais para desenvolver o campo das artes e da cultura no Brasil. Né? A gente precisava de um público leitor. Também, essas pessoas começam a perceber que a construção de uma identidade nacional, de uma cultura nacional, ela também depende da circulação de livros. Eu acho que esse é o ponto central que a Eliane Dutra vai mostrar ali no começo do artigo. Se a gente pegar, por exemplo, um livro clássico sobre essas questões da construção dos estados nacionais nos séculos XVIII e XIX, que é o livro do Benedict Anderson, né, que se chama... eu não sei se é exatamente esse o título, mas o conceito que ele emprega, que ficou muito famoso, a ideia de comunidades imaginadas, ele vai mostrar que essa ideia de identidade nacional, de nação, que hoje é tão disseminada, ela só foi possível, tanto na América Latina quanto na Europa, por conta de um mercado editorial, por conta da circulação de livros e de revistas, por conta da imprensa, porque pessoas, né, que vivem afastadas umas das outras, elas começaram a se identificar a partir do momento em que elas perceberam, pela leitura de jornais, pela leitura de livros, que essas pessoas que moravam longe, né, que nunca
nunca iriam se encontrar normalmente, elas pensavam da mesma forma, elas tinham os mesmos hábitos, né? Elas poderiam se entender entre si, partilhariam uma língua, partilhariam um conjunto de ideias. Então, a existência de livros foi um aspecto fundamental para criar esse senso de uma comunidade abrangente, que a gente vai chamar de nação. Os intelectuais que existiam no Brasil percebem que ainda não existia por aqui, né? A gente não tinha um mercado editorial, não tinha uma cultura livresca, né? A gente não tinha uma constituição de uma unidade cultural, de um mercado editorial consolidado aqui no Brasil. Então, ao contrário da gente imaginar que foi Vargas que criou isso, é interessante a gente pensar que tem uma pressão dessa comunidade intelectual, né, desde muito cedo, desde a década de 20, pelo menos, ou até antes, no sentido de consolidar, de criar essa possibilidade, né, de estabelecer num país muito avesso à leitura, né, à cultura, consolidar esse mercado, consolidar essa rede de distribuição editorial, consolidar essa rede de produção cultural e artística. Então, isso precede Vargas, né? Vargas depois vai se apropriar desse potencial político, né, que vai ser representado por esse campo intelectual, e que é um campo intelectual que vai estar unificado em torno desse projeto básico, né, de incrementar a cultura, incrementar o público letrado no Brasil. Então, a primeira coisa que a gente percebe é que existe diversos intelectuais, diversos projetos, né, de nação, de identidade nacional, mas todos eles vão compartilhar essa necessidade, né, essa urgência de criar um público para a produção intelectual, para a produção artística e para a produção cultural brasileira. Então, independentemente dos projetos, né, mais regionais, ou mais autoritários, ou mais pluralistas, né, você tem um amplo espectro que vai da esquerda até a direita, que comunga desse mesmo ideal, né, de fortalecer a cultura nacional, de criar um público capaz de receber essas diferentes mensagens a partir de um dispositivo que pode alcançar longas distâncias, né? O livro ele pode chegar em pontos que o rádio ainda vai demorar para chegar, né? Ou seja, é uma palavra que pode circular, um conjunto de ideias de projetos que podem ganhar uma grande abrangência por conta de um mercado editorial, por conta de uma rede de distribuição de livros. Então, existe cria-se, né, um projeto comum dentro de uma intelectualidade que tem as mais variadas posições políticas e ideológicas, né, mas eles comungam essa ideia, né, essa necessidade de criar um mercado, de criar um espaço, de desenvolver a cultura nacional por meio dos livros. Isso é muito interessante, né? Então, a Eliane Dutra, ela parte de uma nova abordagem, ela foca no livro e chega de maneira muito convincente, né, consegue demonstrar isso para a gente, que existia um projeto partilhado antes mesmo da consolidação do governo de Vargas. Né? E focar o livro, esse é esse último ponto que eu estou destacando aqui nessa parte, o livro ele também servia como plataforma de integração de outras formas de expressão artística. Né, porque a publicação de livros ela vai demandar ilustrações, a produção de capas, né, ela vai ser também uma forma de difusão de uma cultura musical, por meio da história da música, por meio da coleção de partituras. Então, diferentes gêneros, diferentes linguagens artísticas encontram um ponto comum na necessidade da criação de um mercado editorial, de uma rede de distribuição editorial no Brasil. Então, esses intelectuais, eles circulam entre si, né? Eles se conectam. Se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo do pessoal da Semana de Arte Moderna, você vai ver que lá existem arquitetos, existem poetas, músicos e musicistas, artistas plásticos, né? Todo mundo conversando, todo mundo partilhando um projeto muito semelhante. Então é interessante, né? Porque a gente, partindo desse mercado editorial, a gente consegue perceber como foi possível articular, né, um
grupo bastante abrangente, bastante heterogêneo de produtores culturais aqui no Brasil. Então vocês vão perceber que eu estou seguindo aqui também um pouco a própria estrutura, a própria organização do capítulo que a gente está discutindo. Então esse eu acho que é um primeiro ponto interessante, esse foco no livro enquanto uma forma autônoma de atuação intelectual, né, desses intelectuais que depois vão encontrar ou não espaço dentro do Estado Novo, mas já existia um movimento muito significativo, né, muito efervescente, antes mesmo da instauração de um projeto intelectual e artístico pelo Estado Novo. Bom, o segundo ponto que eu gostaria de destacar desse artigo está relacionado ao que eu estou chamando aqui de uma dialética entre a produção cultural e um projeto modernizador autoritário. Ou seja, ao invés de pensar que o Estado Novo ele moldou a cultura aqui no Brasil, eu acho que é mais produtivo a gente imaginar que existia, né, como eu estava dizendo, um projeto anterior ao próprio Estado Novo, né, que vai, em grande medida, pressionar esse Estado em termos de uma série de medidas. Percebe-se que a iniciativa privada ela não daria conta aqui no Brasil de levar a cabo esse projeto cultural, esse projeto artístico abrangente. Né? Então, o Estado ele parece como uma alternativa interessante para a implementação desses projetos. Por outro lado, Vargas, quando vai tentar controlar a produção artística, cultural e educacional no Brasil, ele vai ter que lidar com esses intelectuais, porque eles serão, né, os gestores dessas políticas, eles serão né, os quadros intelectuais, os quadros administrativos mesmo, que vão ter condições técnicas de pensar a cultura e a arte aqui no Brasil. Então, Vargas vai ter que incorporar essa pluralidade, essa heterogeneidade de perspectivas dentro do Estado. E Vargas também, como a gente viu, ele vai ter que se aproximar de uma linguagem que já existia no meio cultural brasileiro. Então ele não inventa o samba já estava lá. Né? Ele vai tentar trazer esse tipo de manifestação cultural e artística e privilegiar aquilo que fosse que pudesse ser conciliado com o projeto autoritário e modernizador do governo. O que vai acontecer nesse processo é que Vargas vai aceitar parte dessas pressões, mas ele também vai tentar moldar o que era produzido, né, a partir de um determinado momento. E essa foi uma pergunta que o Giovanni fez em um dos e-mails aí, mas na semana passada, né, como que Vargas consegue, digamos, cercear, né, dar uma forma um pouco mais específica para essa produção cultural aqui no Brasil. Assim como o mercado faz hoje, né, o Vargas ele só concedia recursos para aquele tipo de manifestação intelectual artística que fosse condizente com o projeto autoritário do Estado Novo. Então, uma editora ou uma revista ou um jornal que não se adequasse às concepções de nacionalidade, de cultura nacionais integradas que eram propostas pelo Estado Novo, eles simplesmente perdiam verbas. Então, para além de uma censura, né, para além de ações mais violentas, mais diretas, você tinha essa forma indireta de condicionar esse mercado cultural a partir do projeto de Estado pensado por Vargas. Ele detinha os recursos econômicos, logísticos, dos quais dependiam essa produção cultural. Então, percebam que, por um lado, Vargas, né, ele se acomoda a uma série de pressões intelectuais e artísticas que já existiam no Brasil, mas, por outro lado, ele também tenta dar uma forma para essa heterogeneidade, tentando limar os excessos, tanto à esquerda quanto à direita, que pudessem existir nesse contexto. Mas aqui a gente está vendo, né, parte de um movimento muito mais abrangente que está situado nesse movimento de crítica à ideia liberal burguesa de civilização que veio lá do século XIX, né, e é percebida de forma crítica depois da Primeira Guerra Mundial. Ou seja,
depois, né, da Primeira Guerra Mundial e também da crise financeira de 1929, cada vez mais percebe-se que a livre iniciativa privada ela não era racional. Então, é como se a gente tivesse uma atualização da modernidade. Se antes era a livre iniciativa esclarecida dos indivíduos que levariam os povos à condição de civilização, agora percebe-se que esse tipo de desenvolvimento, de evolução histórica, ela tinha que ser feita de maneira mais ordenada, mais dirigida, né? E por isso, esses intelectuais que sofreram com o modelo liberal burguês de sociedade, né, no qual eles não encontraram espaço de atuação, de sobrevivência, eles vão, então, ver com muitos bons olhos essas ações centralizadas, de cima para baixo, produzidas pelo Estado, né? O Estado ele vai ser um grande instrumento no sentido de possibilitar o desenvolvimento também de uma cultura, né, de uma expressão artística no Brasil, num espaço que até então não existia. Então, essa faca de dois gumes, né? Por um lado, o Estado ele realmente dirige, centraliza, consegue construir de maneira muito mais eficaz um mercado cultural e artístico no Brasil, mas, por outro lado, ele tem um caráter autoritário, pouco democrático, né? Que define de antemão aquilo que vai existir e aquilo que vai deixar de existir em termos de arte e de cultura. É como se o Estado representasse também uma necropolítica voltada para o campo das artes, né? Ou seja, definindo aquilo que pode e aquilo que não pode ser conhecido. Mas, por outro lado, né, eu queria chamar a atenção também para o fato de que, mesmo com essa direção estatal, né, muito pronunciada, muito forte, da atividade cultural e artística aqui no Brasil, isso não quer dizer que a cultura popular, né, e outras formas de cultura que não aquelas desejadas pelo Estado, elas tenham deixado de existir. Então, a gente vê, né, vários espaços aí em que, né, o samba ele continua existindo, né, embora ele não tenha vendido, ou seja, aquele samba da malandragem, aquele samba de uma temática de resistência, ele não tenha sido conhecido nacionalmente, mas ele continuou existindo nos morros, né, nas rodas de samba, nos terreiros, assim como outras formas de expressão artística, né, de origem africana, pensar, por exemplo, nos maracatus do Nordeste, né? Esses grupos sofreram perseguição, né? Eles se voltaram para espaços com menor projeção, mas eles continuaram sobrevivendo até que, em um determinado momento, né, a partir da década de 80 e 70, por conta dos movimentos negros, por conta dos movimentos indígenas, essas manifestações culturais elas foram resgatadas, né? Algumas delas também utilizaram o próprio aparato estatal como forma de resistir. Então, né, os próprios sambistas, eles perceberam no Estado uma forma de, né, não só de preservar, como de impulsionar essa manifestação artística específica. Então, quando o Wilson Batista ele passa a adotar um vocabulário, né, de defesa do trabalhador contra o malandro, algo totalmente ao contrário daquilo que ele fazia no início da década de 30, ele está fazendo isso também como uma forma de preservar, né, de garantir um espaço de uma forma de expressão cultural popular que de outra forma teria sido perseguida. Então a gente também não pode pensar a atuação do Estado só nessa, né, pensando que só o que o Estado queria que sobrevivesse foi aquilo que existiu, né? As formas de resistência elas continuaram, né? As formas de resistência elas continuaram existindo, mas mais escondidas, né? Mais refratárias aí a esses outros espaços que garantiam uma projeção nacional por meio do rádio, depois por meio da televisão, né? Isso, então a gente não pode achar que acabou, né? Que a repressão ela deu conta de matar a manifestação cultural né, pré-existente. Não é bem assim. Então, eu acho que esses pontos aqui estão bem trabalhados aqui no artigo. Eu acho que são interessantes. É interessante a gente pensar nisso, pensar nesses aspectos, pensar nessa pluralidade de possibilidades, né, nessa heterogeneidade de projetos
e como que isso se relaciona de uma maneira dialética com um projeto mais autoritário, né, mais centralizador de Estado nacional. Então, eu acho que o último ponto que a gente poderia destacar está ligado a isso, né? Como que a gente pode pensar outros agenciamentos culturais para além dessa direção estatal. E aqui o artigo nos dá algumas indicações muito interessantes. A primeira que eu queria destacar é essa relacionada a uma progressiva ingerência, né, uma progressiva interferência da produção cultural estrangeira, sobretudo estadunidense, no tipo de produção cultural que existia aqui no Brasil. Então, boa parte também daquilo que é produzido em termos de arte, de cultura, de artes plásticas, né, de televisão, música, isso tudo vai ser progressivamente impactado por uma indústria cultural que estava em processo de consolidação nos Estados Unidos. Isso vai acontecer, sobretudo, durante a Segunda Guerra Mundial, porque os Estados Unidos vão tentar exercer, né, uma influência, como alguns sociólogos gostam de dizer, né, um soft power aqui em relação ao Brasil, no sentido de criar uma aproximação política por meio da aproximação cultural. Então, a partir de 1939, até um pouco antes, são criadas várias agências pelo governo dos Estados Unidos no sentido de promover essas trocas culturais. Eu já comentei um pouco isso com vocês, né, nas nossas aulas presenciais, mas é legal retomar isso, acho interessante. Então, você cria agências que vão levar intelectuais, artistas, músicos e musicistas, artistas plásticos, escritores do Brasil para os Estados Unidos. Então, lá eles vão ter a oportunidade de divulgar a sua obra, mas também de conhecer os meios de produção e circulação cultural que existiam nos Estados Unidos. Vão incorporar um pouco dessa cultura estadunidense, né, dessa forma de, não só de produzir, mas de pensar a própria cultura. E, por outro lado, os Estados Unidos também vão mandar para cá intelectuais, artistas, que vão fazer a mesma coisa ou que vão ensinar em algumas instituições existentes aqui no Brasil alguns elementos mais abrangentes, teóricos, vão vir músicos para cá, vão fazer pesquisas aqui no sentido de conhecer as expressões artísticas, culturais, intelectuais das diferentes nações latino-americanas, né? A ideia era que essas diferentes culturas, ainda não civilizadas do ponto de vista dos estadunidenses, né, elas se unissem ou fossem conduzidas pelos Estados Unidos num processo civilizatório que faria frente ao avanço do nazifascismo na Europa. Né? Então, isso aí incluiu esses trânsitos intelectuais, mas incluiu também uma política de difusão da produção, de uma produção bilateral, né, compartilhada, que ensaiou aí uma nova forma de indústria cultural de massa. É nesse momento que vai surgir a Carmen Miranda, né, o Zé Carioca, a Disney vai ter uma inserção muito, muito grande aqui no imaginário cultural nacional. Né? Então, esse momento ele vai ser o início, né, da criação de uma indústria cultural de massa no Brasil, em grande medida relacionada, inspirada no modelo estadunidense, né, de difusão, de incentivo da iniciativa privada nesse sentido, né, a vendagem de discos, pensar na indústria cinematográfica, tudo que isso que começa a surgir aqui no Brasil nesse período se inspira ou está diretamente relacionado com esses modelos estadunidenses. Então, esse contexto, né, da Segunda Guerra Mundial, da política interamericana, é fundamental para a gente pensar em como vai se desenvolver o campo cultural e intelectual aqui no Brasil. Um outro aspecto também que vai marcar muito essa produção, sobretudo nos anos finais do governo Vargas, é uma crescente polarização política, né, que vai refletir, obviamente, na produção cultural. Então, a gente tende a pensar que música de protesto, né, que a arte engajada é uma coisa que existiu só lá a partir de 64, só depois do golpe militar. Mas não, né, essa polarização da cultura ela já estava presente nos centros populares de cultura, né, na produção das ligas camponesas,
Você já tem, né, todo esse movimento, tanto à esquerda quanto à direita, pensar no ISEB, né, que era um órgão muito polarizado, que pensava intelectualmente a questão da dependência econômica, dos projetos de nacionalização. Então, essa divisão entre esquerda e direita, né, entre comunismo e liberalismo aqui no Brasil, ela vai marcar profundamente também a nossa produção cultural e artística. E, como eu disse, né, começa a se consolidar também aqui no Brasil essa produção artística que depende cada vez mais do lucro, né, da lucratividade das vendagens. Então, eu vou levantar esse ponto aqui, que está presente no texto, mas eu vou deixar para discutir um pouco melhor isso numa das questões que me foram colocadas, que eu acho que dá bastante margem para a gente pensar nesses aspectos. Então, em termos gerais, é isso, né? Eu sei que o artigo ele traz muitos outros elementos para a gente pensar, mas esses são os pontos que eu gostaria de destacar com vocês. Se vocês sentirem falta, né, de alguma discussão mais abrangente, mais pormenorizada, que eu não tenha feito aqui, me escrevam, me mandem e-mails, comentem aí no próprio canal do YouTube, que eu tento esclarecer essas dúvidas. Então, aqui as dúvidas e comentários seria o ponto 5, na verdade. Né? Na correria eu acabei me esquecendo de mudar aqui. Mas uma primeira questão que me foi enviada foi feita pela Carla, né? E ela escreve o seguinte: você poderia explicar melhor como era dada a discussão na revista do SFAM, né, do Serviço do Patrimônio Artístico, aliás, do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, sobre a relação, nas décadas de 30 e 40, entre a defesa do patrimônio arquitetônico colonial em paralelo com a implantação de uma arquitetura moderna, e como essas visões de patrimônio podem ser encontradas nas cidades da nossa região? Bom, eu acho a questão muito legal, Carla, né? Agradeço aí por esse comentário. Ontem, na aula de patrimônio, eu estava discutindo exatamente essas coisas, né, com o pessoal lá do 7º período. Se vocês quiserem também assistir a videoaula, ela está, né, na parte de vídeos de transmissões ao vivo lá desse canal. E lá eu falo de maneira bem mais detalhada sobre esses aspectos, né? Mas é muito interessante porque o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele também tem como uma das suas formas privilegiadas de ação um projeto editorial. Então, ele tem uma revista do SFAM, que vai ter um caráter bastante acadêmico, né? Eles vão tentar produzir artigos muito com a pretensão científica mesmo, para explicar o que é a arte nacional, o que é essa cultura, o que é a civilização brasileira, como que ela se conformou no passado, né? E quais são os vestígios materiais que podem ser autenticados pelo Estado para que a gente possa perceber, compreender essa identidade cultural. Isso tudo passa por um serviço de publicações, por uma política editorial do SFAM que vai ser referência para a produção acadêmica das próximas décadas. Então, por exemplo, quando a USP criou a sua faculdade de arquitetura e urbanismo, as referências fundamentais para as aulas, né, para os cursos lá, é a produção do SFAM. Eu já mostrei isso, tive a oportunidade de discutir isso na minha dissertação de mestrado e depois também no doutorado. Então, o SFAM ele ocupa, né, numa época que a gente não tinha faculdade de arquitetura, que a gente não tinha cursos de história da arte, que a gente não tinha, né, faculdades de arte para além de instituições como a Escola Nacional de Belas Artes, que era muito academicista ainda, né, muito ligada à tradição do século XIX. O SFAM ocupou diretamente esse papel. E aqui eu trouxe um desenho, né, produzido pelo Lúcio Costa, que é um arquiteto, é um dos principais arquitetos, né, da cena internacional daquele período, vai ser o principal nome da arquitetura internacional, que, né, pelo seguinte, ele usa, né, ele ocupa o Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e a partir do tipo de arquitetura que ele consegue preservar nessa instituição, ele também cria uma narrativa para a própria arquitetura brasileira, né? Ou seja,
ele vai explicar a arquitetura moderna, da qual ele se coloca como principal líder, a partir de uma tradição arquitetônica que ele próprio preservou no passado brasileiro. E esse desenho aqui é muito legal, porque ele expressa uma concepção de evolução arquitetônica, né, da qual os arquitetos modernos seriam os principais guardiões no presente. Então perceba aqui que a gente tem, né, uma fachada mostrando que, por mais que você tenha alterações estilísticas, você preserva uma coisa que é muito característica da nossa arquitetura. Né? Vocês percebam que, como ele gostava de dizer, né, existe uma espécie de ritmo nessas composições. Né? Existe uma simetria, uma expressão plástica e artística que foi desenvolvida naturalmente na arquitetura brasileira de forma diferente de outras arquiteturas internacionais. Então, para o Lúcio Costa, a arquitetura não é uma questão de estilo, de decoração, mas é uma questão de uma forma arquitetônica que reflete um uso, uma função marcada pela vida cultural de cada nação. Né? E aqui, no caso da arquitetura brasileira, com esse tipo de discurso visual, ele vai conseguir conectar a nossa arquitetura à tradição clássica greco-romana. Né? Ele vai mostrar que esse equilíbrio entre forma e função, essa sobriedade da nossa arquitetura colonial, que vai se verificar também na arquitetura moderna que se fazia no período, tudo isso remete a uma expressão muito particular de uma tradição arquitetônica construtiva e mesmo artística que remontava à Grécia Antiga. Né? Então, o Lúcio Costa ele cria uma narrativa épica para a nossa arquitetura e ele se coloca como o continuador dessa tradição, dizendo que tudo que foi produzido, por exemplo, lá no século XIX, deveria ser abandonado. Por quê? Porque não era a nossa arquitetura verdadeira, né? A nossa arquitetura, a nossa expressão, a nossa identidade cultural expressa na arquitetura. Então, é como se toda a produção arquitetônica do século XIX fosse imitação do que veio da Europa, e os arquitetos modernos eles propõem a resgatar esse fio evolutivo, natural da nossa arquitetura. Então, eles fazem isso, né? No caso do Lúcio Costa, ele precisa de uma instituição como o SFAM, né, como Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para construir essa narrativa, para legitimar a sua posição. E é muito interessante, né, que os arquitetos modernos no Brasil, com esse tipo de ação cultural, e é aí que eu retomo a discussão que eu estava fazendo no começo, né, da aula, ou seja, existe um projeto anterior, e os arquitetos no Brasil, eles firmam uma posição não só nacional, como internacional, por meio do apoio concedido pelo Estado. Os arquitetos brasileiros eles não tinham um espaço dentro do mercado editorial, do mercado cultural existente antes do Estado Novo, mas eles criam para si, né, um espaço de atuação legitimado pelo Estado que vai alçar esse grupo as principais posições em termos de construção arquitetônica em todo o mundo. Essa visão, né, do arquiteto como dotado de uma missão civilizatória, o arquiteto como aquele que vai intervir no espaço para construir um projeto civilizatório, a ideia de que o arquiteto ele tem que obedecer antes ao interesse coletivo e não aos interesses privatistas, de que é preciso distribuir de melhor forma o espaço para a população, tornar a cidade mais igualitária. Isso está presente, como eu mostrei na aula de ontem, lá nas formulações dos congressos internacionais de arquitetura moderna. Né? Isso tudo está muito bem formulado na Carta de Atenas, de 1933. Então, não é que o Vargas inventou também essa coisa, né, da preservação do nosso passado, da forma como ele está preservado. Isso tudo já estava sendo discutido internacionalmente. O arquiteto urbanista, como os cientistas do espaço urbano, eles teriam que ter um papel fundamental nos governos, sobretudo nos governos autoritários que estavam sendo construídos a partir da década de 30. Né? Então, o Vargas ele vai notar isso, ele vai se aproximar desses arquitetos urbanistas, ele vai legitimar uma certa política de gestão do espaço, né, que vai alçar a arquitetura brasileira a esse panteão internacional aí de arquitetos. Agora, é muito interessante, né, a gente tem que notar isso, que essa arquitetura preservada aqui, e que vai dar o sentido, né, de uma suposta arquitetura nacional, ela é privilegiadamente uma arquitetura religiosa, né, católica, branca e portuguesa.
Ou seja, a arquitetura que dá a identidade dessa arquitetura moderna, ela privilegia um passado nacional branco, um passado nacional católico e um passado nacional português. Então, a gente percebe que existe, dentro dessa concepção de evolução arquitetônica, de identidade nacional, né, um profundo projeto colonial que não foi superado com a independência do Brasil. Né? Ou seja, a gente continua pensando a nossa identidade a partir dos termos, né, do colonizador, a partir de uma perspectiva eurocêntrica, que privilegia o processo civilizatório como sendo algo, como sendo uma ação branca, né, uma ação europeia, e que seria a única condição de trazer a civilização para o mundo americano, para os mundos coloniais. Então, enfim, trouxe vários aspectos, mas eu acho que passa por aí essa resposta, né? A ideia de que esses arquitetos tiveram um papel muito importante na construção de imaginário nacional, uma determinada concepção de história, de cultura brasileira, e que passa por essa manutenção de uma perspectiva eurocêntrica, né? Que é naturalizada por meio desse passado material preservado. E só, né, fechando a discussão, tudo isso passou por esse projeto editorial. Né? Arquitetos da década de 70, 80 continuaram lendo Lúcio Costa, continuaram tomando ele como referência fundamental. Né? Toda uma tradição, umas 2 ou 3 gerações para frente, aí, continuaram pensando a arquitetura aqui no Brasil nos termos propostos pelo Lúcio Costa e pelos outros arquitetos modernos que trabalharam com ele. Exemplo do Oscar Niemeyer, né, do Afonso Redi, do Luiz Saia e tantos outros. Então, acho que é isso. Bom, uma outra questão aqui foi trazida pelo Fabrício, e eu acho que tem a ver mais com essa questão da indústria cultural. Né? Eu vou ler aqui, um pouquinho extensa, mas eu acho que vale a pena ser lida. No texto da aula de hoje, a Eliane Dutra comenta, abordando o contexto em que o Estado Novo elegia o samba como gênero musical genuinamente brasileiro, sobre o caso de um samba que elogiava o ócio e, por intervenção do Departamento de Imprensa e Propaganda, passa a elogiar o trabalho, expressando uma subversão cultural por meio da cooptação. Eu tratei um pouco disso, né, anteriormente. Eu comentei que isso também podia ser uma forma de resistência, e não só uma forma de moldagem do samba, né, por meio do Estado. É importante a gente olhar os dois lados, né, os dois movimentos. Vamos lá. Podemos pensar que a indústria cultural nasce no Brasil desse período, junto com a popularização do rádio e, em menor medida, do cinema, e que isso foi uma ferramenta fundamental para aproximar Vargas e seus interesses das massas, se impregnando nas redes que caracterizam as relações sociais e criando, sustentando o mito. No mundo atual, em que a mercantilização cultural avançou e ferramentas como o Big Data e as redes sociais permitem uma personalização da mensagem moldada particularmente para o receptor, as possibilidades de intervenção cultural promovendo valores daqueles que podem pagar uma multidão de robôs, por exemplo, acabam sendo multiplicadas. O caráter superficial e o mesmismo acrítico que pode ser observado nas músicas mais tocadas da atualidade são reflexos, em geral, do avanço da indústria cultural e do contexto de hegemonia neoliberal. Então, aqui são 2 questões que o Fabrício propõe. Né? Primeiro, para pensar se, enfim, é uma questão sobre o tema da indústria cultural e propondo uma aproximação, talvez, entre a forma na qual ela se atualizou mais recentemente e aquilo que talvez tenha sido seu desenvolvimento original no Brasil durante o período Vargas. Como eu disse, os artistas, os intelectuais, né, os grupos ligados com essa produção cultural no Brasil, eles ainda estavam engatinhando no sentido de construir uma rede de massa, né, de difusão cultural. É isso que eles cobravam do Estado, e o Estado Novo, ele vai, eu concordo, acho que sim, né, ele vai criar essa infraestrutura que possibilita uma difusão em escala nacional dessa produção artística e cultural. E como eu disse anteriormente,
os intelectuais que vão conseguir acessar esses recursos privilegiados vão ser aqueles que vão estar mais diretamente alinhados com o projeto autoritário de modernização nacional. Então, eu estou de acordo com relação a isso. No entanto, a gente tem que pensar, como o próprio artigo nos propõe, que essa produção ela era muito mais complexa, né? Então, os espaços que produziam esse tipo de cultura de massa, eles tinham uma autonomia relativa, né? O DIP era mais diretamente ligado a um projeto de homogeneização cultural, né? Enquanto que no Ministério da Educação e Saúde Pública você tinha uma maior diversidade, né? Você tinha projetos mais livres de se pensar o que era essa identidade cultural. Você conseguia abarcar uma pluralidade de perspectivas. Agora, os dois órgãos, né, tanto o DIP quanto o Ministério da Educação, os dois estavam criando essa rede infraestrutural de distribuição, né, possibilitando o acesso e uma participação mais abrangente da população brasileira nessa produção cultural. Mas é inegável que essa infraestrutura ela também foi acompanhada, né, ou seja, de uma mensagem, ela privilegiou uma mensagem que se relacionava com uma concepção autoritária e ordenada de desenvolvimento nacional. A ideia de que a modernização no Brasil ela tinha que ser pensada a partir da autoridade de uma única pessoa, que no caso era Vargas. Então, sim, né, em várias partes, em vários aspectos dessa produção cultural, ela privilegiou essa imagem de um país unificado em torno de uma mente, em torno de uma pessoa, né, que organizaria esse desenvolvimento social, esse desenvolvimento coletivo. Então, diferentemente daquela concepção de modernidade, em que o conjunto das iniciativas privadas é que, racionalmente, né, de maneira natural, construiriam um processo civilizatório, grande parte dessa ideologia ela aposta nessa mensagem de que esse processo ele tem que ser ordenado, ele tem que ser controlado. Isso só pode ser feito a partir de um grande mandatário, né, de uma pessoa capacitada para esse tipo de obra. Então, o Vargas ele vai ser o tempo todo construído como sendo essa pessoa capacitada para essas finalidades. Mas, como eu disse, né, isso não quer dizer que só isso acontecia. Se tratava de uma rede muito mais complexa, com espaço para múltiplos projetos, uns mais bem-sucedidos, outros nem tantos, né, nem tanto, mas esse conflito ele permeou todo esse período que a gente está analisando. Mas sim, né, e aí trazendo um pouco para a segunda parte da questão do Fabrício, o poder econômico, ele consegue, obviamente, cercear, ele consegue né, definir o sentido dos fluxos, como que essas mensagens, como que esses conceitos, como que essas ideias de identidade nacional ou de coletividade em geral vão circular, né? Então, lá no período do Vargas, a gente tem uma característica que é essa ideia de que a nação, enquanto organismo, só pode se desenvolver a partir de um ordenamento, né, a partir de uma racionalidade técnica, que seria, né, como se fosse a cabeça desse corpo social. Isso vai dar lugar, no segundo momento, sobretudo quando, né, a partir da década de 80, quando a concepção de um Estado mínimo ela volta à tona, né, quem vai passar a guiar de maneira privilegiada essa difusão cultural vai ser o mercado, né? Ou seja, o que vai ser privilegiado enquanto forma de expressão musical, enquanto forma de expressão artística, vai ser aquilo que vende mais. Agora, as formas de aproximação do público são muito semelhantes àquelas que Vargas empregou, por exemplo. E aí você dá uns exemplos aqui, né, de caráter superficial, mesmo crítico, né, das músicas mais tocadas. Eu acho que é uma estratégia que já tinha sido empregada por Vargas. Quando ele deixa de lado, né, um projeto de privilegiar a música erudita, e quando ele pega o samba como uma forma de se aproximar das massas, mais ou menos é isso que a indústria cultural faz. Ela pega uma forma, né, de manifestação artística localizada, por exemplo, a música sertaneja, né,
que expressava um modo de vida muito específico, que tinha imagens muito bonitas, né, relacionadas à vida do campo, ela retira essa, né, essa profundidade expressiva e privilegia, no lugar disso, formas, né, de comunicação que atinjam por baixo, né, o número maior possível de pessoas. Ou seja, as mensagens fáceis, elas atingem um público maior, por isso elas são privilegiadas nesse tipo de música. E isso vende muito mais, né? Então, tanto com relação à música sertaneja, quanto ao samba, quanto ao próprio funk, né? Você sempre tem esse processo, né, da indústria cultural funcionando como uma máquina de guerra, que vai sempre buscar algo diferente, algo não capturado pelo mercado. Isso vai ser trazido, né, para esse circuito de trocas e de vendas, e a tendência é que essa mensagem ela tenda a se nivelar por baixo para alcançar um público cada vez mais abrangente. No caso, né, mais recente, aí a gente, quando está falando desse tipo de indústria fonográfica, eu estou me referindo lá à década de 70, 80 ainda, mas hoje, né, uma diferença é isso. Criou-se, né, por meio daquilo que o Fabrício chama de Big Data, né, a possibilidade de controlar esses gostos, né, de dar uma vazão maior para essas particularidades das pessoas, e ao invés de propor uma indústria de massa única, unidirecional, você consegue, né, se relacionar diretamente com os gostos particulares das pessoas. E aí dirigir né, produtos muito mais complexos para esses grupos. Eu não sei, né? Primeiro você tem essa possibilidade de nivelar por baixo esse gosto musical a partir desses algoritmos, de ir lá na pessoa, né, e rebaixar individualmente em relação a cada tipo de particularidade o que a pessoa vai adquirir ou não, mas, por outro lado, também você cria a necessidade de multiplicar esses produtos culturais. Né? Você vai ter que ter lá a última gravação da música emo, técnico, funk, sei lá, qualquer coisa desse tipo, que vai satisfazer nichos cada vez mais específicos. Então, assim, é um movimento complexo. Você também cria uma possibilidade de complexificação dessas produções culturais, né? Mas, ao mesmo tempo, tudo isso é mais dirigido, nesse caso, para a produção de dados pessoais que vão fortalecer, mais uma vez, uma indústria fonográfica que vai se munir, que vai se alimentar desses gostos. Né? Ou seja, é um mercado que vai ser mais complexo, mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar produzindo essas formas mais localizadas, talvez, de consumo cultural. Então, assim, eu tô dando uns chutes aqui. Eu teria mais clareza para falar da indústria cultural aí do século XX, mas a gente está diante de algo bastante novo, né? É interessante mesmo pensar nisso, refletir sobre o impacto dessas novas formas de comunicação na produção de gostos artísticos e culturais, o que chega nas pessoas, o que elas consomem. Mas é difícil, né, imaginar que enfim, vamos supor, vamos pensar num exemplo aqui, né? As redes sociais produzem essas bolhas ideológicas divididas entre direita e esquerda. Isso é um fato e todo mundo tem percepção desse aspecto, né? Ora, uma coisa que a gente percebe é que determinadas músicas ou gostos musicais são identificados a ouvintes de direita e outros tipos de músicas são identificados a ouvintes de esquerda. Né? Embora isso não seja regra, mas a gente percebe que você tem lá artistas de direita e artistas de esquerda. E isso poderia ser uma forma, né, de um impacto negativo, homogeneizador desse tipo de expressão cultural. Agora, uma coisa que é fato, né, é que todo mundo pode se expressar hoje. Então, se antes era muito mais difícil
as formas localizadas, particulares de expressão, alcançar um mercado de massa, hoje todo mundo pode gravar um vídeo no YouTube que, de repente, vai viralizar. Eu acho que o único problema disso, né, é a rapidez, né, dessas transformações. É como se o mercado da música se acelerasse a um ritmo em que fosse impossível qualquer tipo de apropriação mais crítica, mais pensada. Então, quando a gente está lá discutindo o impacto do funk, já tem uma outra tendência, já tem um sertanejo universitário, depois do sertanejo universitário já tem uma rocha e por aí vai. E fica muito, né, parece que não há tempo da gente absorver essas diferentes tendências. Porque essa pluralidade de formas de expressão e a pluralidade de formas de captura dessas formas de expressão cria também o tempo todo esse movimento, né, essa aparente aceleração de um mercado artístico que, na verdade, nos estagna enquanto consumidores, né? Ou seja, a gente continua consumindo sempre o novo. As coisas estão mudando, mas a gente continua sentado na frente do nosso computador querendo saber qual foi o último vídeo que viralizou no YouTube. Então, realmente, continua sendo uma indústria de massa, mas com um caráter muito mais complexo, e a gente tem que olhar com cuidado para essas comparações, né? Mas é uma pergunta muito instigante. Eu estou aqui pensando alto, eu estou refletindo, né, e acho que tem muita coisa para a gente pensar realmente aqui. Uma última questão foi mandada pelo Antônio, né, ele está dizendo o seguinte: pode-se entender como um dos motivos de ganho de projeção nacional do integralismo a aproximação de Plínio Salgado a figuras como Cassiano Ricardo, Menotti Delpitia e o uso do aparato governamental de Vargas? É uma questão muito interessante, né? Porque realmente esses intelectuais eles tinham uma proximidade muito grande com relação a Vargas, né? Então, eu costumo dizer que entre a diretora do Museu Nacional, que é uma figura que eu estudei mais a fundo, e o Vargas, você tinha apenas duas pessoas, né, mediando, que era, no caso, o diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e o Gustavo Capanema. Então, as redes intelectuais em torno de Vargas elas eram muito densas, né, eram muito próximas da própria figura de Vargas. Então, como esses caras, né, os intelectuais, eles estavam em espaços de poder, em espaços muito centralizados, né, muito centrais dentro do governo Vargas, a aproximação com relação a esses elementos trazia recursos, trazia possibilidades, né, legitimava determinados projetos e disponibilizava recursos para esse tipo de projeto. Mas, por outro lado, tem uma outra questão que a gente precisa considerar. A concepção de intelectual de Vargas era uma concepção apolítica de intelectualidade, né? Você tem uma politização da cultura e uma aculturação da política, como diz a própria Eliane Dutra. Ou seja, né, Vargas via com maus olhos intelectuais que tivessem posturas políticas diferentes daquelas pregadas pelo próprio Estado Novo. E isso foi um problema para o Plínio Salgado. Ou seja, o Plínio Salgado ele era a grande liderança integralista daquele momento. Inclusive, a concepção de Estado pregada pelo integralismo tinha na figura do Plínio Salgado o seu líder máximo, né? Ou seja, quando o integralismo chegasse ao poder, Vargas teria que cair fora. Então, se por um lado essa aproximação do Plínio Salgado, né, do Cassiano Ricardo e com relação ao Menotti Delpitia, isso obviamente fortaleceu as possibilidades de difusão cultural, de inserção com relação às massas. Eu acho que a gente precisaria buscar, né, dados mais específicos relacionados a isso. Eu acho que é um problema muito interessante. Eu realmente não tinha analisado por esse ponto, mas, por outro lado, a gente sabe que o Plínio Salgado, simplesmente pelo fato de ele ser muito militante, né, ele não teria espaço nesse próprio aparato. Então, ele foi, né, depois de 1938, ele foi escorraçado, né, do poder, se viu impossibilitado de usufruir dessas redes de poder, desses recursos que emanavam do próprio Estado Novo. Então, né, sim, os intelectuais eles usufruíam de um espaço privilegiado em relação à sua capacidade
de divulgação de ideias. Mas aqui o Cassiano Ricardo e o Menotti Del Pitta, eles não fizeram uma propaganda expressamente integralista no Estado Novo. O que eles difundiram foram concepções que aproximavam o integralismo do Estado Novo, mas, ao mesmo tempo, o Estado Novo ele não dava espaço para intelectuais como Plínio Salgado, que tinha uma militância política muito explícita, né? O papel do intelectual não era fazer política no Estado Novo, era pensar a identidade nacional, e o papel do político também não era pensar o que era identidade nacional, era aplicar essas formulações. Então era muito dividido, como a gente já discutiu, a posição do político e a posição do intelectual. Não era admitido um político angariar recursos a partir de uma atuação intelectual. Era permitido que ele trabalhasse como intelectual e ponto, que não foi o caso do Plínio Salgado. Mas é uma questão muito interessante, né? Seria importante a gente analisar na prática mesmo como que se deram essas relações, como que o Plínio Salgado transitou aí nesses aparatos de poder do Vargas até ele ser escorraçado em 1938. Então é isso, pessoal, né? Essa foi a videoaula de hoje. Espero que ela tenha, né, servido aí para tirar as dúvidas de vocês com relação à nossa discussão. Espero que tenha servido também para o grupo que vai apresentar, né, a sua proposta na semana que vem. A ideia foi mostrar um quadro um pouco mais complexo dessa produção cultural e artística, também nos ajudando a pensar um pouco como isso funciona até os dias de hoje, né? Então é isso, né? Espero que vocês estejam bem aí e até a próxima semana.